Caríssimos irmãos e irmãs, paz e misericórdia a cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez, mais um mês, para aprofundar, para que possamos meditar e levar no nosso coração a palavra do mês. Esse grande, esse enorme presente que nossos fundadores, Padre Antonello e Padre João Henrique, trazem para que o nosso coração em comunhão, em todo movimento, em qualquer parte do mundo, bata no mesmo ritmo. Aproveitamos para rezar por esses dois homens de Deus, esses nossos pais queridos, Padre Antonello, Padre Henrique, Padre Antonello lá na Europa, viajando, anunciando, Padre Henrique com a Cidade da Misericórdia, correndo aqui por São Paulo. E por isso, nesse momento, esse humilde servo de cada um de vocês, vem aqui meditar essa palavra, porque na correria os dois bons velhinhos não conseguiram fazer essa gravação. Então, vamos juntos meditar essa palavra e vamos seguir aqui o texto à risca para que cada uma dessas palavras ricas que eles trouxeram para nós no dia de hoje, nós vamos meditar aquilo que o Padre João Henrique nos trouxe nessa palavra de janeiro desse ano que começa, 2022, o ano da promessa de Deus, da graça de Deus. O tema da nossa meditação será com São José na periferia da vida do homem, na glória do Deus vivo. Oh, glória! E nossa palavra está em Lucas, no capítulo 2, versículo 4. Também José subiu da cidade de Nazaré, da Galileia para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém. Nessa meditação, Padre Henrique começa meditando e nos lembrando a respeito de algo que é um foco importantíssimo no nosso carisma, que é evangelizar os pobres, materialmente e espiritualmente também. Somos chamados a esta evangelização. E nós vamos nos apoiar, Padre Henrique está se apoiando aqui num texto muito bonito do Papa Francisco, que nós vamos observar aqui ao longo da meditação, e que exatamente agora que nós estamos fazendo aqui, 150 anos que o Papa Pio IX proclamou São José como padroeiro universal da Igreja, né? Vivemos esse ano de São José, esse momento tão especial desse grande e querido São José que já vimos meditando todo o ano passado, não é mesmo? Então, o Papa Francisco, ele começa esse texto explicando, por exemplo, o sentido do nome José. Confesso para vocês que nem eu mesmo tinha olhado ainda com atenção para essa raridade, essa coisa tão linda. Olha só, São José em hebraico significa Deus acrescenta, Deus faz crescer. É por isso que quando a gente pede alguma coisa para São José, a gente nunca fica sem receber essa graça, porque esse é o homem que na sua intercessão faz crescer. Ele nos ensina a perceber como José, o esposo de Maria, e também assemelha São José a José do Egito, aquele lá já do Antigo Testamento, que confia sempre na providência de Deus. E é esta providência que faz com que tudo cresça. Os dois Josés, de fato, eles foram chamados a realizar sonhos. Nós lembramos, José do Egito, através dos sonhos, ele prefigura aqui também São José, mas ele, através dos sonhos, consegue, após todo aquele sofrimento de ter vivido, ser abandonado pela sua família, ele chega lá ao governo do Egito. Assim como São José, também através de sonhos, é sempre comunicado pelas coisas de Deus, é sempre comunicado acerca da vontade de Deus, né? Esses dois receberam nas suas mãos grandes obras, né? A palavra de Deus nos ensina que Deus escolhe aquele que é fraco para confundir os fortes. José, aquele do Egito, aquele, repito, abandonado pela sua família, esquecido, deixado à morte. Esse outro José, um carpinteiro da cidade de Belém, que morava em Nazaré, um homem simplesinho, a quem ninguém dava nada. Lembremos daquele texto em que chegavam e falavam, mas Jesus de Nazaré, filho de José, como se dissessem, esse Zé é um Zé Ninguém. O José é como se fosse um Zé Ninguém, não é verdade? Mas não, Deus escolhe esses homens porque através exatamente da sua humildade eles manifestam a grandeza de Deus. Assim como Deus faz comigo, assim como Deus faz com você. Nós entramos aqui na parte do texto em que o Padre Henrique nos lembra, a partir do Antigo Testamento, e aqui existe uma coisa maravilhosa, meus irmãos, que é o significado, esse daqui eu trazia já no coração e fiquei muito feliz
quando eu vi isso aqui no texto, porque a palavra Belém, que é o lugar da onde, Jesus nasceu, essa palavra Belém, ela vem lá do hebraico, que quer dizer casa do pão, né? E nós temos na citação do Evangelho também, cita-se lá Belém de Efratá, né? Que é devido à antiga tribo de Israel, né? Que foi estabelecido também ali naquele território. E Belém, ela tem aqui dois significados. No sentido árabe, ela tem o nome de casa da carne. Irmãos, olha que coisa mais linda, que coisa mais bela. Belém quer dizer então casa do pão, quer dizer casa da carne. Casa do corpo de Cristo, pão, o corpo de Cristo, a carne de Cristo, que se dá para nós como alimento. São José, vai lá à cidade de Belém, volta à cidade de Belém. Esse é o nosso versículo dessa palavra do mês, nesse lugar onde é a casa da carne, a casa do pão, aonde Deus se fez carne, habitou entre nós, para que pudéssemos nos alimentar dele. Isso é maravilhoso, não é, gente? É maravilhoso. Uma observação importante é aquela que faz o profeta Miqueias, quando ele prediz as coisas que aconteceriam exatamente na cidade de Belém. Ele diz assim: e tu, Belém de Efratá, tão pequena entre as famílias de Judá, é de ti que me há de sair aquele que governará Israel. É por isso que, então, na época de Jesus, havia-se aí a expectativa de que o Messias viria da cidade de Belém. E Jesus vai nascer onde? Em Belém. Por conta do recenseamento, José e Maria precisam ir à cidade natal e é lá que Jesus nasce, na cidade de Belém, na cidade do pão, na cidade da carne. Quando você tiver esse texto aqui do Padre Henrique nas suas mãos, nessa altura do campeonato você já terá, você vai exultar no Senhor, assim como eu, porque o meu coração está aqui, fervendo. Não podemos nos esquecer da importância que existe e que está por trás dessa realidade. Porque a palavra de Deus nos diz em João, no capítulo 6, que quem comer da minha carne e beber do meu sangue viverá eternamente. Nós viveremos e estamos vivendo eternamente com o Senhor através da nossa comunhão. Sabemos bem que Jerusalém era a grande cidade, naquele momento da história. E é como se fosse São Paulo, aqui onde nós estamos, e as outras cidadezinhas mais afastadas do interior, com um número menor de habitantes. É essa comparação que nós poderíamos fazer. Mas olha que interessante, Jesus poderia ter escolhido, entre aspas, Deus Pai poderia ter escolhido que Jesus nascesse em Jerusalém, na grande metrópole, aonde viviam os fariseus, os doutores da lei, mas aonde Jesus nasce? Em Belém, da onde Jesus é, de Nazaré. É como se não. Aqui, Padre Henrique nos provoca a lembrarmos que Deus tem uma preferência pelas periferias. E não estamos falando aqui somente de periferias, de lugares pequenos ou afastados, ou de um pequeno número de pessoas, ou ainda de lugares onde uma pobreza física é mais destacada, mas toda essa marginalização, toda essa margem, essa periferia, que também está na nossa condição humana, que também está na realidade de cada um de nós, em mim, em você, em todas as pessoas que nos aproximamos. Por isso, como lembrava lá no início do texto, esse nosso chamado aos pobres, espiritualmente e materialmente também. Então, olha que lindo, Padre Henrique traz para nós aqui nesse texto, dizendo assim, a periferia e a marginalidade são prediletas de Deus. Jesus não nasceu em Jerusalém com toda a corte. Ele nasceu numa periferia, onde transcorreu a sua vida até os 30 anos, naquela periferia, trabalhando como carpinteiro com José. Para Jesus, as periferias e a marginalidade são prediletas. Isso significa, meu irmão, minha irmã, de que a nossa marginalidade, a periferia aonde nós nos encontramos,
a situação do nosso pecado, a situação onde nós muitas vezes fomos encontrados quando a misericórdia nos alcançou. E ela nos alcançou exatamente porque ela vem em socorro da nossa miséria, vem em socorro da nossa fraqueza, da nossa marginalização, da nossa periferia. E o nosso querido pai fundador, Padre João Henrique, de uma forma maravilhosa, conclui essa parte do texto dizendo assim: não levar esta realidade, a realidade de que Jesus está às margens da nossa vida, Jesus está na periferia da nossa vida, não levar essa realidade a sério equivale a não levar o Evangelho a sério. E a obra de Deus, que continua a manifestar-se nas periferias geográficas e existenciais. Oh, meu Deus, que glória, que glória, que glória que nós encontramos, que riqueza, como o Padre está nos trazendo essa grande noção, nos dando esse pontapé inicial para esse ano de 2022. Deus promete a cada um de nós nesse ano aqui. Nós falamos agora há pouco a respeito de Jesus que nasce, que vive durante os seus 30 anos, por exemplo, na periferia, naquele lugar simples, na cidade de Nazaré, né? Então, é dessa mesma forma, é com esse mesmo escondimento, porque nós não temos nenhum dado, né, da fé que fala de Jesus depois dos seus 12 anos até os seus 30. Né? É nesse mesmo escondimento, com essa mesma discrição, que ele se aproxima de nós nas periferias dos nossos sentimentos, dos quais nós nos envergonhamos, das nossas dificuldades da luta do nosso dia a dia, do nosso pecado. E Jesus tem uma alegria particular em visitar a nossa miséria com a sua misericórdia. Exemplo disso é que muitas vezes no Evangelho nós devemos aqui lembrar, quando Jesus visita a casa de Mateus, quando ele visita a casa de Zaqueu, ele é repreendido por estar no meio dos publicanos, por andar com pessoas que eram excluídas, que estavam à margem da sociedade. Por isso, nós precisamos entender que aquilo que nós experimentamos da nossa miséria, essa misericórdia que a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo vem até cada um de nós, trazendo a sua misericórdia para que sejamos testemunhas dessa misericórdia. Devemos levar em consideração, com muita certeza, de que a realidade de Jesus naquela periferia de Nazaré não é diferente das realidades que a gente vive hoje em dia. Das pessoas também que com menos, normalmente são marginalizadas, colocadas ao lado, né, jogadas e descartadas de várias formas. É por isso que o nosso fundador nos coloca aqui com clareza. A igreja sabe que é chamada a anunciar a boa nova a partir das periferias. Nosso chamado como Aliança de Misericórdia é ir em resgate nas periferias desse mundo, seja na rua, seja através da Pastoral Maria Madalena, seja através de todas as evangelizações que a gente faz, seja nos momentos de evangelização com as pessoas que às vezes têm até um pouco mais de condição financeira, mas vivem na marginalização da sua solidão, da sua depressão, da sua falta de sentido de vida. Nós somos chamados a ir até essas periferias e ser um sinal dessa misericórdia para essas pessoas que precisam tanto, tanto da proximidade de Jesus que visita eu e você na nossa marginalização. Por isso, então, nós recebemos esse convite maravilhoso de começar novamente. Porque todo o caminho com Cristo, ele é sempre o começo de um novo caminho. Então, o Padre Henrique nos convida a repartir, a partir novamente das periferias. Não podemos nos esquecer que a experiência dos pobres sempre nos edificam. Padre Henrique nos diz assim: não são os pobres que precisam de nós, somos nós que precisamos dos pobres. Isso é maravilhoso. E é fato, meus irmãos, todas as vezes que a gente tem uma dúvida de carisma, às vezes que a gente está um pouco mais fraco, o Padre Henrique sempre nos diz isso. Vai visitar um pobre, vai numa cadeia, vai numa Pastoral Maria Madalena, vai numa pastoral de rua, vai visitar um doente. Isso reaviva o nosso chamado, reaviva a nossa vocação. Graças a Deus, né? Quanto mais nós pudermos ir ao encontro desses Zé Ninguém, Padre Henrique coloca aqui, lembrando lá de São José, que era um Zé Ninguém, que nós também vamos ao encontro desses
Zé Ninguém, nós fazemos a experiência de encontrar na simplicidade daquele pobre, na simplicidade daquele irmão, daquela irmã, a quem eu acho que estou indo dar alguma coisa, eu recebo toda a graça de Deus que vem ao meu encontro através dessa pessoa que parecia que precisava mais do que eu. E eu descubro que nela está toda a riqueza que me preenche e que renova a minha vocação, o meu chamado. Uma observação muito importante que o nosso fundador nos faz. Ele nos faz lembrar que a grande alegria das vocações que a Aliança de Misericórdia recebe, das inúmeras vocações que já passaram pela comunidade, fazem parte dessa grande escolha do amor aos pobres. Por isso ele nos convoca a viver esse amor pelos pobres de uma forma muito intensa, pois isso será o canal de muitas vocações para o nosso carisma, assim como também atrai toda a providência de Deus, porque o Senhor, Ele nunca se deixa vencer em generosidade, e quanto mais nós doamos, mais do Senhor nós recebemos todas as graças para continuar ajudando mais e melhor a tantos que necessitam. Feliz 2022 para você, para sua família, para cada um dos nossos grupos, para cada irmão e irmã, filhos da misericórdia, na periferia da vida do homem, na glória do Deus vivo. E que São José interceda por nós profundamente. Por isso convido você a rezar comigo essa oração, pedindo a sua intercessão, a sua proteção para esse nosso caminho de 2022. São José, vós que sempre confiastes em Deus e fizestes as vossas escolhas guiado pela sua providência, ensinai-nos a não contar tanto com os nossos projetos, mas com o seu desígnio de amor. Vós, que viestes das periferias, ajudai-nos a converter o nosso olhar e a preferir o que o mundo descarta e marginaliza. Confortai quantos se sentem sozinhos e apoiai quantos se comprometem em silêncio para defender a vida e a dignidade humana. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo 2022. Deus os abençoe.